Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Jesus está lá no Monte das Oliveiras, pertinho de Jerusalém, conversando com seus discípulos. Deu uma série de explicações sobre o fim dos tempos, que eles perguntaram, eles queriam saber como é que seriam as coisas. E aí ele começa a contar algumas parábolas para explicar para eles que mais importante do que querer entender a cronologia do fim, tentar entender data, que ele já falou que ninguém sabe as datas, mais importante do que isso é estar pronto. É estar pronto para quando chegar a hora, ter o que entregar, ter o que conversar, ter o que viver com Jesus. Por quê? Bom, nesses 2000 anos desde que Jesus ressuscitou, ele não voltou ainda, mas as pessoas morreram. Então essas chegaram ao limite do seu tempo. E aí no final, no seu último dia, estavam prontas ou não estavam prontas. Então conosco também é assim, a gente não sabe a hora que ele volta ou que horas que a gente vai se encontrar com ele. E aqui ele já contou uma parábola que a gente viu no vídeo anterior, sobre as 10 virgens. E se você não entende essa parábola, volte lá, eu expliquei bastante sobre história, sobre contexto, sobre cultura da época, sobre como é que funcionava o casamento. Mas aqui ele fala assim, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Vamos lá! O reino dos céus também pode ser ilustrado pela história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Jesus, na sua longa viagem entre o seu ministério terreno e a sua volta. E ele chamou os seus servos, nós, e entregou para cada um conforme a sua capacidade. Há muitos anos que essa expressão aqui, esse pedaço dessa história me chama a atenção, porque isso acaba com a soberba e a frustração, porque quem se compara com os outros sempre encontra alguém abaixo e alguém acima, então sempre tem soberba e frustração. Mas aqui ele fala o seguinte, que o Senhor entregou para cada um conforme a sua capacidade. Se eu recebo muito ou pouco, ou recebo muito numa área, pouco na outra, é conforme a minha capacidade. E eu não vou ser cobrado de acordo com aquilo que eu recebi, mas de acordo com aquilo que eu entreguei de volta em cima do que eu recebi. Então isso é importante nessa parábola. E aqui existe uma tremenda de uma confusão por causa de uma palavra que tem mais de um significado, que é a palavra talento. Eu, quando era criança que ouvia essa história, eu achava muito estranho como é que esse senhor entregou talentos para as pessoas. Não consegue entregar talento. Talento a pessoa tem ou não tem, né? É porque talento não quer dizer habilidade. Não aqui. Talento, você pode pesquisar também sobre isso e vai descobrir, é uma medida de peso para metais preciosos. Um talento era 35 quilos de metal precioso, fosse prata ou fosse ouro. Então, quando esse senhor entregou um talento a um servo, ele entregou 35 quilos de metal precioso. Dê uma procuradinha aí, pesquise quanto é que está o grama do metal e calcule quanto que vale em dinheiro. 35 quilos de ouro, ou de prata que seja, se você acha que vale menos para você vai ver que é muita coisa. E esse homem então entregou dinheiro aos seus servos, para cada um segundo a sua capacidade. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 e ao último 1. Cada um conforme a sua capacidade. Bom, o que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Ele recebeu uma fortuna. O senhor dele foi viajar e entregou a ele como uma espécie de um administrador, um gerente. O senhor dele entregou-lhe uma fortuna. 5 vezes 35 quilos de metal precioso. Gente, em qualquer época isso é muito dinheiro. E esse homem, ele se pôs a trabalhar. Ele pensou, puxa, peraí, o que eu vou fazer com isso tudo? E ele ganhou outros 5. Ele investiu aqueles 5 e ganhou outros 5. Lembrem que esse homem foi fazer uma longa viagem, ou seja, demorou muito tempo para dobrar essa fortuna. Mas ele dobrou. Aí o que recebeu 2 talentos? Também trabalhou, investiu, e passados aqueles longos tempos até a volta do seu senhor, ele também tinha ganho outros 2 talentos. Também era uma fortuna menorzinha, mas ainda uma fortuna. E tinha um último que recebeu uma fortuna também, 35 quilos de metal precioso. Aí esse, em vez de investir, trabalhar esse dinheiro, ele pegou, fez um buraco no chão, botou o dinheiro lá e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse dinheiro não era dele. E ele recebeu para administrar. Bom, passou muito tempo, né? Tempo suficiente para essas pessoas dobrarem essas fortunas. O senhor voltou dessa viagem e resolveu prestar contas.
tomar prestação de contas desse pessoal, né? E aí o servo que recebeu 5 talentos, aquela fortuna, ele se apresentou com mais 5. Ele dobrou a fortuna. E aí o senhor, ó, tá aqui, ó, o senhor me deu 5 talentos, 5 vezes 35 quilos de metal precioso para investir. Eu investi e ganhei mais 5. E o senhor falou, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena? Eu vou te colocar sobre muitas coisas maiores. Entra e aproveita comigo. Esse senhor devia ser alguém tão rico que para ele essa quantia era pequena. Mas era uma espécie de um teste. Aqui a gente também pode pensar no reino dos céus. Deus é imensamente poderoso, Senhor de todas as coisas. Por mais coisas que Ele nos coloque na mão, para Ele é uma pequena quantia. Para a gente pode ser muito. E a gente tem que trabalhar essas coisas, tem que produzir no reino de Deus. Aí veio aquele que foi lá e recebeu 2 vezes 35 quilos de metal e falou, olha, o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra e aproveita comigo. Vem celebrar comigo. Vamos fazer uma festa. Você vai receber mais responsabilidades. Olha aí, hein? Olha o prêmio do reino. Você fez coisa boa, você vai receber mais responsabilidade e mais chance de fazer mais coisa boa. Entra e aproveita comigo. Vamos celebrar. Aí veio aquele que recebeu um talento. Gente, uma fortuna, hein? 35 quilos de metal precioso. E aí ele falou o seguinte, ele já foi extremamente indelicado. Eu sei que o senhor é um homem severo que colhe onde não planta e ajunta onde não semeia. Ele está chamando o senhor dele de injusto, que é quem colhe, né, onde não plantou, né? E ele falou, tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi, enterrei. Tá aqui, ó. Toma o que é teu. O senhor, porém, respondeu, você é um servo mau e preguiçoso. Quer dizer, o cara estava se escondendo a sua preguiça atrás desse discurso. O senhor é que é mau, colhe onde não planta. Ele falou, você que é preguiçoso, não trabalha, né? Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajuntei onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro no banco? Por que não investi meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Gente, naquela época já existia banco sim, tá? Já existiam, não do jeito que é hoje, mas já existiam investidores, já existiam empréstimos, existiam ligas, associações de pessoas que tinham recursos para emprestar, e isso promoveu o desenvolvimento de muitas cidades. Então ele falou assim, ó, se você mesmo não foi investir, não foi trabalhar, pelo menos colocasse meu dinheiro lá com um banqueiro desse, que pelo menos o juro eu recebia, né? Pelo menos isso. E ele falou, ó, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que já tem 10. Porque lembra que ele falou que esse que tinha 10 e o que tinha 2 também iam receber mais responsabilidades? Eles já mostraram que eles é que são os caras bons de administrar os bens do seu senhor. Então, dá para ele, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. A famosa economia do reino, também conhecido como princípio de Mateus, a gente já viu isso em outra ocasião. E ele falou, agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Choro é o sinal de tristeza, mas com ranger de dentes é aquela frustração e raiva. Vejam que esse servo já não gostava do seu senhor ao fazer a sua colocação. Então a ideia aqui é o seguinte, todos nós, como servos de Cristo, recebemos capacidades. Sim, dinheiro também o talento enquanto habilidade. A gente recebe oportunidades, condições as mais diversas, cada um de nós, conforme a capacidade de cada um. E o Senhor espera que ao longo da vida, essa longa viagem, a gente pegue tudo isso que Ele nos deu e a gente faça isso produzir. O Senhor espera que nós sejamos úteis a Ele no reino, que nós façamos alguma coisa de bom com as nossas vidas. Imagine qual é o pai, a mãe, que tem um filho e não espera que o seu filho pegue aquilo que o pai e a mãe investiram na sua vida e não produza algo de bom, algo que faça crescer, algo que tenha relevância. É isso que o Senhor espera da gente. Que tudo o que Ele nos deu seja frutífero, que a gente faça dar frutos. A gente não pode simplesmente pegar tudo que o Senhor nos dá e deixar parado. E deixar isso parado e dizer assim, não, deixa aí, isso nem é meu, isso é de Deus. Isso é desculpa para preguiça. E o Senhor não tolera a preguiça. Algumas coisas que eu quero chamar a atenção hoje, que a gente já viu no Evangelho, que o Senhor não tolera. Preguiça, está aqui bem claro, servo mau e preguiçoso. E outra que eu quero chamar a atenção, desperdício. Lembram lá nas parábolas não, melhor dizendo, nos eventos das multiplicações de pães? Então, não tinha desperdício, o Senhor mandava sempre juntar o que sobrou. Então no reino
não há espaço para preguiça e nem para desperdício. Se essas coisas estão na sua vida, repense, leia a Bíblia, mude o seu caminho, mude o seu proceder, para que você seja encontrado como aquele servo bom e fiel que trabalhou direito com as coisas do seu Senhor, e quando ele voltar, ou quando você for até ele, ele olha para você e fala assim: servo bom e fiel, você fez bem, agora entra para festejar comigo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aproveite e conheça nossos outros vídeos do canal, tenha mais conhecimento da Bíblia, leia a sua Bíblia todos os dias, tenha seu tempo de oração, faça a sua devoção a Deus, prepare-se para o seu dia, vá crescendo em conhecimento. Esse livro aqui é um livro maravilhoso que tem mudado vidas ao longo da história. Permita que esse livro mude sua vida também. Se você tem a Bíblia em casa, aberta lá, bonitinha, talvez em algum salmo, achando que vai dar proteção para você, eu vou lhe dizer algo que você pode fazer bem melhor. Pegue essa Bíblia e leia. Leia e deixe que esse conteúdo produza fruto no seu coração. Multiplique frutos na sua vida. E aí você vai ver realmente uma grande diferença. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia.